não vende só cerveja, né? Às vezes a cerveja é até secundária. A gente vende um propósito, um ideal, com quem a gente se comunica, quem é o nosso cliente, por que a gente quer o cliente X e não o cliente Y, com o que ele vai se identificar, né? Por que a nossa cervejaria faz sentido para ele. Então, às vezes a cerveja é secundária, às vezes a gente vende mais quem nós somos e por que a gente produz cerveja. É legal ter reconhecimento por coisas que a gente faz, às vezes, sem nem se dar conta, sabe? Tipo, no dia a dia, tu tá trampando ali, tu nem te dá conta de quão importante é um passinho cada dia. Então a gente viu que a gente tava num lugar que a gente precisava falar alguma coisa, sabe? Que a gente, através da cerveja, a gente tinha um discurso para debater, assim, né? A sapatista, o nome ele já diz, né? Ele traz, faz uma analogia a um movimento sapatão. E ao mesmo tempo que eu me identifico enquanto sapatão, me identifico enquanto mulher, não fico restrita só a mulheres. Então a gente fala assim, mulheres e pessoas dissidentes de gênero, né? Então toda essa galera tá junto com a gente. A gente milita com a cerveja, né? A gente sempre teve mulher na nossa equipe, a gente sempre lutou pela causa ambiental também. Então a gente sempre tentou tá nos 3 pilares da sustentabilidade, né? Então o econômico, né? Fazendo essa economia circular, o social, né? Então trazendo gente da comunidade e pessoas heterogêneas para trabalhar na equipe, e a parte ambiental. A gente sempre focou nesses 3 pilares para a construção da cervejaria. Tem muitas energias, né? Dentro de todo o processo até realmente chegar no copo, né? O beber, o ato de servir a cerveja é outra energia, o ato de tu estar num ambiente para tomar aquela cerveja é outra energia. Então, a nossa linha de comunicação foi muito por isso, né? A Zapata, desde que ela surgiu, ela sempre foi uma cervejaria super posicionada com um propósito de marca muito forte, né? Então, desde o começo, num mercado totalmente masculino, a gente sempre teve mulheres trabalhando na cervejaria, a gente sempre teve um grupo muito heterogêneo, assim. A construção dos nossos rótulos, sempre com um propósito, né? A gente sempre fez a cerveja para ir além do copo, além do líquido, né? Sempre levando uma mensagem dos nossos princípios, dos nossos valores. Então, esse rolê do trabalho é muito importante que seja seguro, seja inclusive que represente meus valores, as minhas vontades, né? Porque é a minha vida. E isso vai se refletir no produto. É uma questão de identidade. Então, a Macuco é isso, né? A Macuco, na realidade, é o reflexo da sociedade que a gente quer. Aí, tipo, era um rolê só de boy, aí chega as minas. Tu imagina isso em 2016, entendeu? É muito disruptivo. Não tinha mulher atendendo nas feiras de rua. E a gente chega e coloca um stand lá com tuk-tuk, todo colorido. Em 2018, 2017, a gente já tava levando bandeira rainbow pros eventos de cerveja, sabe? Tipo, praticamente demarcar um território, assim. Tipo, aqui é um território seguro, aqui todo mundo é bem-vindo e tal. Num ambiente que era muito hostil, sabe? Um espaço onde as pessoas me dizem obrigada, eu me sinto bem aqui, eu me sinto confortável, eu me sinto segura. Isso me traz uma alegria tão grande que vocês não fazem ideia. Porque eu também, não só vocês, mas eu tô segura aqui. E agora já perdi as palavras, eu não sei mais. Eu acho que é a marca em si, assim. Conseguir botar isso pra rua, conseguir sustentar, assim, sabe? Ter a coragem de conseguir fazer isso. Às vezes parece fácil, mas não é. Eu me sinto orgulhosa de ser uma mulher que teve uma oportunidade, conseguir, né, e continua seguindo, aprendendo mais, e que se todo mundo pudesse ter uma oportunidade de conseguir fazer o que eu faço e aprender e se apaixonar por cerveja, né, porque não é só querer aprender e seguir, ter que gostar do que faz. E cerveja é gostar.
E daí a história da Umbanda e a intolerância com a religião está muito ligado à causa racial, né? Então a gente já entra em assuntos que para nós é importante também, né? Debater, assim. Então o terreiro também nasce com essa proposta, assim, né? De ser um ambiente para falar sobre essas questões, assim, né? E não tem como falar, né, de religiões de matriz africana sem falar sobre a luta, né, antirracista. E também a parte da agroecologia, né? Acho que por a gente estar num sítio, isso também me despertou muito, assim. Eu tinha um contato, mas nem comparado com o que eu tenho hoje. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente tem um pensamento agroecológico. Né? O Felipe está fazendo pós em agroecologia, ele é biólogo, então tudo nos guia a agroecologia hoje em dia. E isso também fez uma diferença muito grande na minha vida. Eu adoro passar um tempão na horta, se eu pudesse eu ficava horas ali plantando, colhendo, meditando. E isso também foi uma mudança muito grande assim, para mim e o que eu tento passar para os nossos filhos, né? Que eles são criados aqui nesse ambiente. E também esse processo, né, de criação de uma cerveja envolve muita energia, né? Os grãos, né? Tu moe o grão, tu passa por um processo de cozimento, depois de fermentação. Então tem muitas energias, né? Dentro de todo o processo até realmente chegar no copo, né? Eu acho que agora as cervejarias entenderam que o rótulo é muito importante. A gente está indo num caminho agora de um mercado um pouco mais da parte de vinho, sabe? Quando a gente não entende nada daquele vinho e tem 65 garrafas, inconscientemente a gente vai na garrafa talvez mais bonita e aí por segundo caminho, assim, a segunda etapa é ler o que está escrito naquele rótulo. E para mim isso é extremamente importante, eu sempre recomendo para cervejarias pensarem muito bem, né? Como é que ela vai comunicar aquilo naquele rótulo. Então, que estilo de cerveja que é, qual é a composição daquela cerveja, se tiver espaço, com o que ela harmoniza, né? Conta um pouquinho ou da cerveja ou da cervejaria, porque esse storytelling vem de cerveja também. Primeiro choque, assim, com certeza é uma embalagem bonita que chame a atenção, mas em segundo tópico, com certeza, são informações relevantes nesse rótulo. A gente ficou um ano ali fazendo as primeiras braçagens em casa e tal. Aí ficamos brincando com rótulo, né? Os primeiros rótulos até foi eu que fiz de forma bem amadora, assim. Aí em 2017 a gente foi encarar como empresa mesmo, daí fizemos as primeiras braçagens dentro de outras cervejarias para poder comercializar, né, a cerveja e tal. Mas as cervejas já nasceram com a ideia que é hoje, né? Primeiro lote a gente fez a Witbier e a Pilsen. Witbier, Pilsen e APA. Saíram tudo em sequência. E depois já veio a marijuana, que era com mel. Aí essa a gente fez em Voti. E aí, bom, vamos fazer rótulo com artista. Então, os primeiros rótulos, na época não tinha rótulo com artista. A galera fazia normalmente um rótulo padrão, comercial, que só trocava o nome, o estilo ou a cor. A gente não, cada rótulo vai ser uma coisa diferente, que não vai ter nada a ver com a marca, tipo, o artista cria, e a marca vai vir atrás. Só atrás, pra dar tipo uma tela. Aí a gente chamou o Felipe Reis para fazer os 2 primeiros, que é um cara incrível, né, que fez o nosso painel aqui do bar e tal, e a Suia Zucchetti, que fez as nossas fachadas dos bares, para fazer esse trampo. Aí ficou lindo, assim. E aí a gente foi dando ênfase para essa questão da parceria com artistas, assim. Então aí a gente ficou meio Macuco e as Artes, assim. Fomos convidados para fazer Porto Alegre em Cena, a gente fez vários anos. A galera do teatro, vai ter uma vernissagem, pá, chama as gurias. Acho que não tinha como fazer o terreiro bar como é hoje em outro lugar, né? A Cidade Baixa era uma premissa, assim, pra gente fazer o terreiro como ele é hoje, por toda a história do bairro, né?
pelas pessoas que vêm aqui, né, as pessoas que frequentam aqui. Então, não tinha como ser em outro lugar. Inclusive, a gente viu em outros bairros e daí a gente ia fazer outra proposta, sabe? Porque a gente achava que não, talvez não ia ser bem aceita, assim, né? Eu já estava há um tempo com uma ideia de que eu precisava de um espaço que, na verdade, se chamasse Sapatista. Para que a gente tivesse um espaço nosso, né? Tipo assim, um canto do sapatão em Porto Alegre. E, obviamente, a Cidade Baixa, né? Com relação ao envase, tem bastante diferença, sim, se a gente envasar em garrafa, lata ou barril, especialmente em termos de frescor de cerveja, né? Então, se a gente pensar o que chega mais rápido no consumidor, geralmente é a cerveja que está em barril. Mas, por exemplo, em termos de conservação, comparando garrafa e lata, a lata é um vasilhame muito melhor, além de, em termos ecológicos, ela ser muito melhor, né, do que o vidro, mais reciclável. O alumínio do Brasil hoje é 100% reciclável, então sempre que alguém me pergunta entre garrafa e lata, eu sempre recomendo a lata, mas é muito difícil a gente fazer esse screening, né, de como sai a cerveja da cervejaria, como vai ser esse caminho desse vasilhame, dessa garrafa ou dessa lata, até a mão do consumidor final. Então, como é que ela fica estocada, se o mercado coloca isso em geladeira ou se ela fica em pallet pegando sol, tudo isso influencia muito na qualidade de cerveja. Então, em termos de frescor, eu sempre recomendo que a pessoa consuma cerveja fresca em barril, no bar mais próximo da casa dela, para conseguir ainda movimentar esse mercado local, né? É maravilhosa, nossa relação com a vizinhança é ótima, a gente troca o bagaço com os vizinhos, então a gente tem uma troca assim, a gente dá o bagaço, eles nos dão leite, nos dão carne, nos dão verdura. Então a gente olha muito para os insumos que a gente tem local, a gente tem uma relação com os produtores rurais, a gente tem uma horta, né, que a gente utiliza também na cerveja, um pomar. A gente tem 12 torneiras hoje, né? E se tu parar ali na nossa frente, a gente vai dizer, tu quer experimentar alguma coisa? Né? E tem gente que prova as 12 e não tem problema, sabe? O que a gente quer é realmente que as pessoas provem, assim, né? Tanto a gente tem que entender que os vizinhos também precisam descansar, quanto eles têm que entender que a gente também está numa área comercial e tudo, que a gente depende disso, né? E outra, João Alfredo estava muito vazia. Então, a gente abrindo esses bares aqui, circulam mais pessoas, torna o bairro mais seguro, mais circulável, né? Uma outra coisa também, o público que a gente traz. É isso, a gente não vê briga aqui, sabe? Tu não vai ver isso quebrando garrafa na frente, um querendo, sabe, ir pra cima do outro. Não tem. Mas tá indo super bem, assim, a gente tá tendo uma resposta muito boa das pessoas virem aqui, se sentir bem, se sentir em casa, né? Não só pela cerveja, mas pela temática também, né? E também vendo pessoas que não eram da cerveja artesanal, né, vindo pela temática, experimentando e gostando. Eu digo que hoje já houve essa mudança, tá bem mais tranquilo de você ter acesso, porque nós somos mais, né? Então, juntas somos mais fortes aquele rolê. Então, como tem mais mulheres na cerveja, tem mais uma mulherada à frente dos negócios também, especificamente de cerveja, tu consegue fazer um bloco ali para se organizar melhor. As pautas comuns, né, a gente consegue se organizar melhor. É importante isso, sororidade, a gente se unir e tal. Hoje eu vejo a gente tendo bem mais representatividade e bem mais espaço, mas não necessariamente porque foi nos concedido. Para mim, eu vejo como foi um espaço que a gente teve que abrir. A gente teve que, falar, sim, nós fazemos cerveja, sim, nós fazemos boas cervejas e nós vamos continuar fazendo cerveja. Não importa, né? Eu acho que não foi à toa eu senti o frio na barriga de levantar a bandeira e ter conseguido. Não foi à toa eu estar naquele festival com esse monte de cervejaria e com contextos muito diferentes, às vezes, né, da Sapatista. E acho que não foi à toa. Acho que as deusas estavam ali para dizer, vai.
a gente precisa levar isso adiante. Vamos tomar uma cerveja. Está cerrada en tu boca, arde en tu garganta. Quieres hablar, pero no